Boa noite, professor. Desculpa a Boa demora. noite. Eu Boa tava noite, Tassi. e não tava. O PC tava meio lento. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá então, gente. Vamos dar início à aula de hoje. Então, pelo nosso cronograma, agora a gente vai abordar a extinção do crédito tributário, tá? E aí eu recupero aqui as nossas últimas aulas. Nós estávamos falando sobre a constituição do crédito tributário, falamos sobre o lançamento, expliquei para vocês as modalidades, e aí a gente teve na última aula as hipóteses de extinção do crédito tributário, né? Eu falei que uma delas é o pagamento, e aí quem paga o tributo tem a certidão negativa de débito, que é o quadrinho verde, e quem não efetua o pagamento é inscrito em dívida ativa, e aí não tem certidão negativa de débito. E aí eu expliquei na aula passada o que fazer, né? Então, a suspensão da exigibilidade, que é o instituto que a gente estudou na aula anterior, está previsto ali no artigo 151. Agora, o tema da aula de hoje é pegar e examinar as formas de extinção do crédito tributário. Professor, Diga. desculpa te interromper, mas antes de começar esse assunto, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a última tarefa. Por favor. Era sobre a suspensão do crédito, né? E aí, como no caso, o cliente não tinha dinheiro para depositar em juízo. Como o caso não tinha muitos detalhes, eu fiquei na dúvida se qual das alternativas a gente poderia usar. Então aí eu queria saber se, por exemplo, quando o cliente te procura e ele te dá os detalhes do caso, enfim, tu pode usar um ou tu vai ter a opção de usar todos os tipos, todas as hipóteses, por exemplo. Foi essa a minha dúvida. No caso, claro que eu eliminei a hipótese de depositar o valor e também eliminei aquela do mandado de segurança, porque às vezes é exigido caução. E como o cliente não tinha dinheiro, eu pensei, bom, essa não é uma hipótese cabível. Certo, boa, excelente pergunta, Tassi. A tua pergunta, assim, me permite ir além e dizer o seguinte: quando a gente pega e eu coloco ali as tarefas, né, elas têm essa função, assim, de gerar essa inquietação. Puxa, e agora? O que é isso? O que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu resolvo esse problema? E que bom que tu ficou com essa angústia. Se eu despertei a angústia, eu cumpri o meu objetivo. E ali, assim como todas as outras, né, vocês sabem que a avaliação ela não é feita com base no certo e no errado, mas sim em colocar vocês para pensar e discutir e permitir que hoje a gente possa fazer o que tu fez. Tu ficou curiosa, ficou intrigada e veio para a aula perguntar. Para mim, isso é o maior objetivo alcançado. Eu consegui despertar a curiosidade, você ficou querendo saber como é que resolve isso, e a gente vem para a aula de hoje para tentar fazer com que fique claro para vocês. Então, assim, eu não coloquei os detalhes de propósito, porque a ideia é que vocês sugerissem formas de amenizar a solução do nosso amigo lá, que não tinha dinheiro, mas que precisava de uma certidão negativa. Então, não tinha detalhes propositadamente. O que não poderia ser sugerido? Não poderia ser sugerido o depósito do montante integral. Se ele não tem dinheiro, ele não tem como depositar. Se ele tivesse como depositar, estava tudo resolvido. Então, assim, qualquer outra daquelas hipóteses poderia ser utilizado. Então, o mandado de segurança, Tássia, ele eu não descartaria ele, porque o mandado de segurança eu posso entrar, isso vocês não têm essa informação ainda, mas a gente vai aprender lá no final do semestre.
O mandado de segurança eu posso entrar, e se eu não tiver o caminho que eu imaginei, eu posso desistir a qualquer momento. Não depende de ninguém, não depende do juiz, é direito da parte desistir do mandado de segurança. Então ele poderia desistir caso houvesse, fosse condicionado a exigência de alguma caução, tá? Então, e a tua pergunta era, dá para fazer tudo ou tem que escolher um? Tem que escolher um, porque elas são, digamos, excludentes. Eu escolhi o parcelamento, se eu escolhi o parcelamento, eu estou dizendo, eu devo, e estou abrindo mão, e todos os regimes de parcelamento colocam lá, você deve desistir da defesa administrativa, você deve desistir dos recursos que você tem na justiça. É condição para entrar no parcelamento. Então, entrei com mandado de segurança. Posso, depois de entrar, parcelar? Não, não posso. Eu fiz o recurso administrativo. Posso entrar com um mandado de segurança depois? Não. Se eu estou discutindo no administrativo e entrei na justiça, o administrativo cai. Porque não pode conviver os dois, né, ao mesmo tempo. Eu vou apostar, vamos ver em qual que eu ganho. No que eu ganhar, eu desisto do outro. Não, aí não pode. Então, eles são excludentes. Tem que escolher um que vai solucionar o teu problema. Perfeito, professor. E outra dúvida seria, por exemplo, se o cliente ele te dá todos os detalhes do caso, cada hipótese vai se enquadrar melhor? Vai Sim. ser a mais a certa de recorrer no caso? Ou tu não pode simplesmente, não, eu quero mandado de segurança? Cada hipótese ela vai se encaixar melhor de acordo com as circunstâncias do caso. E aí não é uma questão de certo do ponto de vista jurídico ou errado do ponto de vista jurídico. O que vai ser certo ou errado é a estratégia. Então, às vezes, a estratégia é entrar com uma ação. Hoje recebi uma consulta de um cliente que ele está entrando no parcelamento, então boa parte da dívida ele vai ingressar, mas tem uma ou duas coisas lá que ele não quer botar porque ele quer discutir. Ele quer discutir. Pode fazer isso? Pode. Se são coisas distintas, né? Ele pode colocar no parcelamento boa parte da dívida, e aí tem lá um ponto ou outro que são discussões separadas, e ele pode levar para o judiciário. Então, não tem certo e errado do ponto de vista jurídico. Agora, tem assim, como eu falei na aula passada, eu quero fazer um parcelamento que não está na lei. E para o meu cliente, ele só pode entrar se for desse jeito. Então, aí eu diria, está errado. O parcelamento não é para ele, porque se ele não se encaixa nos requisitos da lei, ele não pode entrar. Ainda que a lei possa ser a mais injusta possível. Mas essa é uma posição que o judiciário tem pacífico, que ele não altera as condições dos regimes de recuperação fiscal. Tá? Perfeito, esclarecedor. Obrigada, professor. Beleza, qualquer coisa, só me perguntar aí que a gente retoma. Voltando aqui para a nossa tela, eu estou com aqui o artigo 156 do CTN, que trata da extinção do crédito tributário. E vejam, ele tem 11 hipóteses. A gente vai passar por elas agora rapidamente, e eu espero conseguir aqui enfrentar elas todas na nossa aula de hoje. A primeira delas é o pagamento. Então, o pagamento extingue o crédito tributário, ele é a hipótese mais comum, tá? E, basicamente, o pagamento deve ser integral e em pecúnia, moeda, tá? Então, querer pagar com um bem não é pagamento para efeito do CTN.
Eu tenho que pagar toda a dívida e tenho que pagar em moeda pecuniária, tá? E aí sim eu vou ter extinto o pagamento. O fisco, e entre eles brigam, né? Eles não se dão bem, o fisco federal, estadual e municipal. E aí havia uma regra que dizia que o devedor ele tinha que priorizar, ou havia uma regra de imputação do pagamento prioritariamente para o fisco federal. O Supremo Tribunal Federal disse que essa imputação é inconstitucional. Afinal de contas, não existe um ente mais poderoso ou mais importante que o outro. Logo, não pode haver um fisco que deva receber antes dos outros. Todos os entes têm a mesma importância na federação e, portanto, não é constitucional ter uma regra que paga primeiro a Receita Federal, depois paga os outros. Não. Vai receber de acordo com as possibilidades e, se tiver que dividir, vai dividir proporcionalmente os pagamentos. Tá? Então, o pagamento é a hipótese mais comum. Todos os dias ele ocorre. Em 99% dos casos, nasce a obrigação, é feito o lançamento, o contribuinte vai lá e paga o seu tributo. Ainda que a gente fale mal do contribuinte, fale que ele é sonegador, enfim, a verdade é que a grande maioria dos brasileiros cumpre suas obrigações. Então, uma parcela não é pequena, controverte, discute, não paga, sonega. Bom, então a gente está tratando de um contingente expressivo, mas ele não é a maioria é quem paga. E aí, superado o pagamento, a outra hipótese de extinção é a compensação. Meus amigos, compensação é um instituto do direito civil. Então, quando a gente vai falar de compensação, da onde que saem as regras? Compensação tá aqui, ó. Aqui estão as regras da compensação, que eu vou transcrever no nosso quadro aqui, para mostrar para vocês e deixar tudo redondinho. Então, é o artigo 346, Código Civil. Esses institutos de direito obrigacional, eles foram copiados, importados do direito civil. Então, o direito tributário não criou o Instituto da Compensação, ele já existia. Na redação original desse dispositivo aqui, o 374, falava da compensação de tributos. Vejam, o Código Civil, porque ele é a fonte do direito tributário, dali que surgiram os conceitos de obrigação, sujeitos, compensação, pagamento, todos esses conceitos vêm do direito civil. E no Código Civil, no artigo 374, estava prevista a compensação tributária. E veja, olha só qual é o conceito do direito civil. Que ele é muito singelo e é o que deveria inspirar e ser aplicado no direito tributário. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, se eu devo R$100 para o fisco e o fisco deve R$100 para mim, por que eu vou pagar para ele e depois ele paga para mim? Fica 0 a 0. Então, parece muito lógico isso para vocês? Essa parece ser a solução mais singela, né? No entanto, em matéria tributária, o fisco, quando viu, o fisco ele fica atento em tudo que é lei que vai ser editada. E aí ele vai lá e pede para o presidente da República revogar, vetar dispositivos que impactem a tributação.
recentemente eu escrevi um artiguinho sobre a sociedade anônima de futebol, não sei se vocês viram. O presidente da República vetou o capítulo que criava um regime tributário. Semana passada, o governo instituiu a lei que cuida do ambiente de negócios. E o governo vetou os dispositivos que mudavam, desoneravam a questão da tributação. Então, ele fica sempre atento, mas no Código Civil ele não ficou atento e foi aprovado. Aí, até que em 2003, já em vigor o Código Civil, a Lei 10.677 revoga o artigo 374, depois dele ter entrado em vigor, depois da vacácio. Então, ele ficou um ano em vacácio, de 2002 a 2003, e aí o fisco vai lá e diz, não. Essa regrinha aqui é muito justa. Não está certo. Não pode, assim, as duas partes compensarem. Como é que fica eu, fisco, aqui? Eu sou o senhor da razão, eu tenho que ter preferência, eu tenho que ter minhas próprias regras. E aí se revogou do Código Civil, e aí o que acontece? E a justificativa, olha que coisa cachorra, olha que coisa, que justificativa que assim é dose de engolir. O artigo 374 foi revogado porque, segundo os advogados do fisco, né, os procuradores da Fazenda, disseram não, regras gerais sobre direito tributário só podem ser tratadas por meio de lei complementar. O Código Civil não é lei complementar. Veja, não pode, tem que revogar, isso é inconstitucional, não pode. O que estava em jogo aqui não era lei complementar versus lei ordinária. O que estava em jogo aqui era uma regra que estabeleceria igualdade, isonomia, equidade. Se um for credor do outro, compensa 0-0. O governo não queria isso. E aí, vejam só, se revogou o dispositivo, porque ele traria uma norma que deve ser limitada, reservada à lei complementar, mas ele traria para uma lei ordinária. E aí, sabe qual é a norma que hoje vigora a compensação de tributos federais? Adivinhe qual é a norma que regula a compensação tributária em matéria de tributos federais? É uma lei ordinária ou uma lei complementar? Meus amigos, o governo, vou colocar aqui para vocês, em matéria de compensação de tributos federais, tem um sistema que eu vou colocar aqui no canto, no nosso chat, para vocês terem aí o registro, que é o... Opa! Ali vocês encontram o regime do PERDECOMP, que é basicamente um programinha de computador em que o contribuinte ele informa os seus créditos e pede para que eles sejam compensados, abatidos na medida em que eles se compensarem. O que acontece? A legislação para cada tributo ela tem uma regra de compensação diferente. Deixa eu trazer aqui aquela que traz os dispositivos mais importantes. Cadê? 9.430 está aqui. Lei 9.430. No seu artigo 74, é gigante, que eu vou colocar aqui para vocês. Ele disciplina a compensação no âmbito federal. É enorme. Eu vou pegar só o caput. Talvez ele ocupasse umas 4 lâminas.
Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é o curioso, né? O governo revoga o Código Civil porque ele é uma lei ordinária e não pode. E aí, quando ele vai regulamentar a compensação federal, como é que ele regulamenta? Lei Ordinária 9.430. O dispositivo é este que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Tá? Então, e aí, meus amigos, esse aqui é um deles. Tem inúmeros outros que tratam sobre a limitação à compensação. E um dos que eu considero mais absurdos, assim, não para de pé, não tem nenhuma justificativa, por exemplo, a trava dos 30% para compensação de prejuízo fiscal. Oi, prof, tu parou de compartilhar a tela conosco. Ah, tá. Obrigado, Tassa. Obrigado por avisar. Assim eu não estava ali com a tela escrevendo coisas, achando que vocês estavam acompanhando. Agora vamos lá. Voltando aqui. Então, compensação, lei 9.430. E aqui está o dispositivo que regula a compensação. E agora eu adiciono aqui. Trava dos 30% prejuízo fiscal. Basicamente, o que acontece? Pessoa jurídica, quando ela tem lucro, tem que pagar 15% do imposto de renda. E RPJ, quando tem lucro, tem que pagar 9% de CSLL. A gente vai estudar, vai ter uma aula só para explicar isso para vocês, tá? Mas e se, ao invés de lucro, eu tiver prejuízo? E agora? Eu vou multiplicar uma base negativa por 15? Não, né? É evidente que se eu tenho prejuízo, esse prejuízo aqui apurado não vai gerar imposto a recolher. Tá, mas se eu tive prejuízo, então vamos pegar aqui, ó, esses impostos são tributados em trimestre. Um trimestre, prejuízo. Segundo trimestre, prejuízo. Aí, terceiro trimestre, prejuízo. Então, olha a vida dessa empresa. Coitados dos caras. Primeiro trimestre, prejuízo, aí vai para o quarto trimestre. E aí, esse cara aqui teve lucro. É justo, só porque ele teve um lucro do ano inteiro. Ele teve um trimestre com lucro, os outros 3 com prejuízo. É justo que ele pague imposto agora? Porque se eu somar, eu não posso analisar o jogo todo por um lance no segundo tempo. Ou eu não posso analisar o filme todo pela última cena ou pela cena que abriu o filme. Eu tenho que analisar o filme no contexto todo. No ano ele teve prejuízo, né? Coitado. No ano ele teve... pode aqui, vamos lá, vamos forçar a barra. Vamos dizer que o prejuízo tenha sido pequeno nos 3 primeiros trimestres e o lucro tenha sido gigante. Significa que a empresa no ano teve lucro, né? Ah, sim, claro. Mas é improvável isso acontecer, né? O mais comum é o prejuízo ter sido substancial, especialmente nessa época de pandemia. Então tem prejuízo primeiro, segundo, terceiro, e aí lá, por exemplo, um mercado, um comércio que vende no Natal. Aí tem as vendas do Natal, impulsionadas pelo Natal, e aí ele tem lucro.
mas ele apurou prejuízo o ano todo. Aí esse cara, dá para dizer que ele tem dinheiro para contribuir? Não, talvez esse lucro pague todo o prejuízo de dívida que ele contraiu ao longo do ano. Para o fisco, esses 3 meses aqui no vermelho não tem nenhuma relevância se ele teve lucro. Por quê? Porque a legislação diz que o prejuízo vai ser compensado só em 30% no período em que ele tiver lucro. Por que isso? Ora, só tem uma explicação. Porque o fisco não quer perder. Sabe aquele amigo que não aceita perder no jogo? A minha filha, ela tem esse defeito. Ela é terrível quando ela está jogando comigo. Ela vai fazer qualquer jogo, ela tá ganhando, tá bem, mas se ela perdeu, ela muda a regra. Aí ela muda a regra para poder ganhar. O fisco é mais ou menos isso. Ele tá. Desculpa te interromper, mas eu não sei se eu entendi. Tá, tem a trava dos 30%. Então, nesse caso, ele pagaria 15% porque ele teve lucro no último trimestre, né? Vamos A PJ botar pagaria. aqui em números, tá? Vamos dizer que Tá. ele tenha tido 100 de prejuízo, Uhum. ok? E vamos dizer que ele teve 100 de lucro. Sim. O que a gente faria? 0 a 0. 0 a 0, exato. 0 a 0. Se eu tive 100 de prejuízo, eu tenho 100 de lucro, eu vou zerar. O que o fisco diz? Não, não, é só 30. Então, tu tem que pegar 100 menos 30, que é igual a 70. Então, eu vou pagar sobre 70. Tá, mas... Tá aí o resto do prejuízo. Tá, tu usa depois. Tu usa mais tarde. Tá, mas e se no próximo ano eu continuar tendo prejuízo? Depois. E depois. Então, essa é a regra. E o Supremo Tribunal Federal, quer ver, trava dos 30 STF. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional essa regra que limita na sistemática dos recursos repetitivos. Ó, aí está o cabeça de ovo aí. Ah, não posso falar, né? Se eu vou botar no YouTube, depois ele vai me prender. Vai ter que subir no Drive, professor. Eu não vou poder botar no YouTube, porque senão ele vai me investigar e prender, porque eu chamei ele de cabeça de ovo. Vejam só, aqui está a posição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julga constitucional, trava, tema 117 em repercussão geral. E aqui é a tese fixada pelos ministros. É constitucional a limitação do jeito de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, está tudo certo, não tem problema nenhum. É isso aí mesmo. Então, vejam, é absurdo, né? É absurdo, para dizer o mínimo aqui, a questão envolvendo a compensação. O próximo instituto que a gente vai examinar é o Instituto da Transação. Transação. Está lá no inciso 3º do artigo 156 do CTN. E, de novo, meus amigos, a gente vai recorrer ao Código Civil. O Código Civil estabelece, de novo, toda a parte obrigacional, que diz respeito ao direito obrigacional do direito tributário, volto a enfatizar, está no Código Civil. Está aqui, ó, é lícito aos interessados em prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Vejam, concessões mútuas. Isso aqui é fundamental para entender. Então, transação significa eu cedo de um lado, você cede do outro, a gente chega num meio termo. A gente acorda, a gente faz um acordo. Tá? Isso é transação. No entanto,
durante muito tempo vigorou um tabu. Eu escrevi até um artiguinho sobre isso, sobre transação no direito tributário, porque o crédito tributário não seria, isso aqui é a posição não minha, tá? De alguns procuradores, de alguns doutrinadores, não é disponível. Então, só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. E aí, o direito tributário, olha, crédito tributário não é disponível, não posso dispor, afinal de contas, esse é um dinheiro público, e aí não é um dinheiro do procurador, do governador, do prefeito, é um dinheiro de todo mundo, e aí não pode dispor. Tá? Essa, digamos, é a lenga-lenga que vigorou durante muitos anos. Só que aí eu pergunto o seguinte, né, pessoal? Não pode transação. Ok. Crédito tributário indisponível. Mas aí eu pergunto para vocês. Vejam aqui que está escrito no CTN, tá? Não sou eu que estou dizendo. O CTN tem mais de 30 anos, né? Tá louco? 30 anos. Tô louco. É 1966, tem mais de 50 anos. Então, o CTN, com mais de 50 anos, ele diz o seguinte: extingue o direito tributário transação. Tá, não pode, porque não é disponível. Mas vamos ver os outros. Remissão. Remissão pode? O que é remissão? Já adiantando um pouco aqui o nosso perdão. Quer dizer que pode perdoar? O que é prescrição e decadência? Por ter feito, em razão do tempo, extingue o crédito. Pode? Tá, então, por não ter feito nada, vai extinguir? E acordar não pode? E aí, vejam só essas duas últimas, essas aqui, ó. Decisão administrativa. O fisco pode julgar o caso e dizer: vou extinguir o crédito. O fisco pode dizer isso? Pode, está escrito aqui. Ele pode extinguir o crédito? Pode. O juiz de direito, ele pode extinguir o crédito? Sim, está escrito aqui. Um juiz de direito que aprecia uma demanda, ele pode extinguir o crédito. Ora, se todas essas hipóteses estão lá e ninguém duvida que pode fazer o mais, que é zerar, extinguir o crédito, eu estou grifando aqui com vermelho, não parece fazer sentido para vocês que pode o menos? Então, estou trazendo alguns exemplos aqui só para ilustrar o quão sem sentido é dizer que não pode fazer acordo. Pode extinguir em situações que deixa o fisco com zero. Se pode extinguir e deixar o fisco com zero, não pode ter uma forma de extinguir que seja bom para ambas as partes, que é por meio do acordo. E mais, meus amigos, transação versus execução fiscal. Eu vou falar para vocês, a gente vai discutir ao longo do semestre, mas qual é a execução fiscal? É ineficiente. O que significa isso? Não recupera os tributos que não foram pagos. Execução fiscal é cara. Estudos, eu participei de um que em 2009 apontava em R$7.000, mais ou menos, mas o fato é que a Fazenda Nacional, a PGFN, não cobra tributo inferior a 20 mil. Tá, mas peraí. Você não vai executar o cara que deve 19 mil? Não vou.
Tá, então quem sabe faz um acordo para ele pagar alguma coisa. Não, não. Não pode cobrar e não pode acordar. Execução fiscal seletiva. A execução fiscal seletiva, ela diz que só será ajuizado o crédito tributário bem ranqueado. Em outras palavras, aquele que tem condições de ser recuperado. Tá, e aquele que é um crédito podre, não precisa cobrar. Essa é a chamada execução fiscal seletiva. Tá, mas então quem sabe fazer um acordo com esse cara que ele não foi recomendada a cobrança judicial, porque ela é cara e porque não vai trazer nada. Então quem sabe fazer um acordo com esse cidadão? Não, não, não. Acordo não. Não se pode fazer acordo. Então vejam, eu estou ilustrando aqui com alguns casos para mostrar o quão absurdo é defender, e eu estou falando aqui em nome do interesse público, né? Não estou nem falando pelo lado do contribuinte. O interesse público só acabou sendo prejudicado com isso. Lei do contribuinte legal. Aí, a Lei 13.988 acabou vindo a regular a compensação. Lei do contribuinte legal. Essa lei foi editada em 2019, que eu vou colocar aqui para a gente acompanhar. E depois, portarias da PGFN regulamentaram a transação. Então, hoje, felizmente, errei, né? Eu falei 19, na verdade, 2020. Sendo muito objetivo, sendo muito direto, até 14 de abril de 2020 não existia transação no direito brasileiro. Vejam, o código é de 1966, tinha um instituto, mas ele nunca tinha sido regulamentado e a lei só veio surgir em abril de 2020, que parece consagrar algo que faz muito sentido, né? É melhor para o fisco, é melhor para o interesse público recuperar algo, ter um retorno do tributo que não foi pago, do que simplesmente não cobrar ou ficar numa execução fiscal lá que vai ficar nos escaninhos, nas prateleiras e não vai trazer dinheiro nenhum. Qual foi o problema aqui? As portarias elas foram mais restritivas que a lei. Então, na prática, assim, as portarias dificultaram, reduziram as possibilidades de acordo com os contribuintes, em casos muito específicos. Mas, com todas as críticas, é melhor do que nada. A gente deu um passo importante e aí eu considero um avanço ter surgido a possibilidade de compensação. Tá? Então, isso está previsto na Lei 13.988. Só para finalizar aqui, eu participei de uma audiência no âmbito estadual do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul não tem uma lei que regulamente a transação. E aí a Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça, volta e meia ele faz uns mutirões. Mutirão de conciliação. Que é muito bacana, é muito interessante para reduzir os litígios, estimular a autocomposição. E aí o judiciário vai lá e pega e bota na pauta vários casos e chama as partes para audiência para tentar conciliar. E fizeram isso em algumas vezes com tributos, com discussões tributárias. Numa dessas eu fui chamado num processo que eu atuava e eu fui muito curioso para esse mutirão de conciliação. Poxa, será que vão fazer uma conciliação mesmo? E aí, vejam o que está escrito aqui no Código Civil.
O que está escrito aqui no Código Civil, minha gente? É lícito aos interessados prevenir e terminar litígio mediante concessões mútuas. Aí eu chego na audiência e a juíza que estava presidindo pergunta para mim, advogado do contribuinte, e o procurador do estado que estava lá: existe possibilidade de conciliação? E aí eu gostaria de ouvir aí o procurador, o que ele acha, tem possibilidade? E aí o procurador disse: ah, sim, sim, tem, é só pagar a dívida. Aí eu olhei, não é sério. Chamaram as partes para uma audiência, ocuparam a pauta do judiciário para ele pedir para eu pagar aquilo que eu entendo que eu não devo. Tá, mas e tem algum tipo de concessão? Ah, doutor, o crédito tributário, eu ouvi naquela ocasião, como eu ouvi em várias vezes, o crédito tributário é indisponível, não pode. Então, se ele é indisponível, eu não posso aqui fazer nenhum tipo de concessão, tem que pagar e o senhor pague do jeito que puder. Essa foi a minha experiência no mutirão de conciliação. Enfim, a gente evoluiu aqui e caminhou para que conseguíssemos ter uma, pelo menos admitido no ordenamento essa hipótese, mas o fato é que ainda tem muito, muito, muito a evoluir. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a contagem dos prazos no direito tributário, fazendo referência aqui ao prazo de prescrição e ao prazo de decadência. O que é importante ter presente, tá? Que os institutos da prescrição e da decadência, eles são a consagração de uma ideia. Em outras palavras, significa que o credor, ele não tem um direito eterno. Então, muito grande aqui. Ele não tem um direito eterno, né? Então, se nós tivermos um direito e ele, por desídia, desinteresse, seja lá o nome que a gente quiser dar, ele não for exercido, o direito, em nome da pacificação social, ele extingue o direito. Então, todos os direitos, eles têm um prazo de exercício. Senão, a gente ficaria eternamente ali na incerteza. Vai cobrar ou não vai cobrar? Quando é que ele vai cobrar? Será que ele quer ou não quer? Por não exercitar o direito, ele acaba fulminando certas pretensões, porque não faz sentido conceder, salvo raras exceções em que a gente considera imprescritível algumas questões, mas, via de regra, todos os direitos se limitam a um prazo, a um lapso temporal. E aqui não é diferente. O que a gente vai ter, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Chave. Eu quero pegar. A gente vai ter dois marcos aqui, tá? Um é do período que vai da ocorrência do fato gerador até a constituição do crédito tributário, que é o prazo decadencial, artigo 173 do CTN, e que tem 5 anos para o exercício. Então, vou colocar aqui para ficar
bem claro, 5 anos para ser exercitado. Então, a decadência fulmina o direito de lançar, de constituir o crédito tributário, tá? Então, quando é que ele começa? Quando alguém praticou o fato gerador e se ele for praticado dentro de 5 anos, ou seja, for constituído o crédito com lançamento, ele é válido. Se passar 5 anos, operou-se a decadência, caducou. No direito tributário, tem uma vantagem que pode ser, dependendo da perspectiva que vocês estiverem olhando, pode ser uma desvantagem. O prazo, os dois prazos têm o mesmo lapso temporal. Só que isso pode facilitar. Então, nunca vocês vão errar o prazo em direito tributário. Os dois são 5 anos. Só que um diz respeito ao direito de constituir o crédito, lançar. O outro diz respeito ao direito de executar na justiça, cobrar na justiça. Então, do exato momento em que foi constituído o crédito tributário aqui, ele passa a ser líquido, certo e exigível, como a gente viu nas aulas anteriores. A partir desse momento surge a pretensão do fisco para a cobrança judicial dele. E se não exercitar essa pretensão, o crédito tributário vai prescrever. Tá? Então, uma coisa é a prescrição, outra coisa é a decadência. Tá claro aqui para vocês, gente? Ficou claro Sim, aqui, né? professor, só uma dúvida. Por exemplo, assim, tá, o crédito tributário vai ser lançado. Não. Faz 3 anos, por exemplo. Faz 3 anos que ocorreu o fato gerador e o crédito tributário ainda não foi lançado, tá? Então quer dizer que ele tem mais 2 anos para prescrever também, né? Ou não? Não. A gente conta em separado. Boa pergunta, tá? Ah, tá, entendi agora. Boa pergunta. Então, assim, vamos lá. Agora eu vi que tinha um monte de mensagem aqui que eu não vi. Quando eu tô lá no quadro, eu acabo não vendo o chat, gente. Então, façam as intervenções ali, senão eu acabo não dando, não prestigiando a participação de vocês. Então, no exemplo da Tássia, fato gerador, vamos lá, ocorreu em 2015, tá? Aí 2016, fechou um ano, 2017, 2 anos, 2018, 3 anos. Então, aqui, no terceiro ano, foi constituído o crédito. Era isso no teu exemplo, né? Isso. Então, vamos dizer que o fato é de 2015, em 2018 ele foi constituído, foi lavrado o lançamento dentro de 5 anos. Então, acabou o prazo decadencial, não há falar em decadência. Foi dentro dos 5 anos, foi no terceiro. A partir deste momento começa a contar a prescrição. Então, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Se não for cobrado até 2023, prescreve esse tributo. Ah, tá, eu entendi agora. Então, se foi constituído, a prescrição começa a partir da Constituição. Mas se não foi lançado o tributo, daí eles têm o mesmo prazo, no caso do fato gerador, até o fim. Tá, então, esse primeiro exemplo ficou claro para ti? Tá, Sim, esse ficou claro, professor. Então, dentro de 3 anos constituído, eu começo dali a contar a prescrição, que é outra coisa. Tá, então, não tem decadência nesse exemplo. Mas aí, vamos pegar ali o mesmo caso, 2015, foi o fato gerador.
16, 17, 18, 19, 20. Em 20 fechou 5 anos, tá? 2015 foi o fato gerador, 2015. E aí, em 2021, é feito o lançamento. O que a gente pode afirmar aqui? Que caducou, decaiu o direito, certo? Porque passou mais de 5 anos entre o fato gerador e o lançamento. Se caducou o direito, eu não preciso nem contar a prescrição. Não existe crédito. O crédito não existe, ele foi extinto pela... Perfeito. Tá entendendo? Então... Sim, agora eu entendi. Mas vamos imaginar que... vamos lá. Fato gerador 2010, tá? E aí o fisco em 2016 faz o lançamento. 2016. Ou seja, 6 anos depois. Tem decadência, certo? Sim. Mas aí ele conta mais 5 anos. Então, 2016 ele deixa passar e a gente já está em 2021. Não, o meu exemplo não deu certo aqui. Vamos botar que a gente já está em 2022, tá? A execução é ajuizada em 2022. Então, neste meu caso hipotético, ele tem os dois. Ele tem decadência e mesmo que seja um crédito caduco, o fisco entende que tem direito, foi na justiça e ajuizou a execução. Então, decaiu e prescreveu. Tem os dois. Tá? Tem as duas defesas. Tem as duas defesas. Olhando pelo lado do contribuinte, ele tem as duas defesas. E não é tão raro isso acontecer, tá? Não é tão raro. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção... ficou claro até aqui, gente? Está... Sim, perfeito. Agora ficou claríssimo. Obrigada. Tá, beleza. O que eu queria chamar a atenção aqui é que não... E a pergunta da Tássia é muito boa, porque não é para contar em conjunto. Conta 2 de um e 3 do outro. É 5 mais 5. Então o fisco tem 10 anos para cobrar, se quiser. Não é 5 mais 5. Eu conto 5. Se esses primeiros 5 forem respeitados, aí eu posso falar em contar o outro. E aí, num caso extremo, nós podemos chegar aí a, 9 anos, contando 4 e alguns meses de um e 4 e alguns meses de outro, tá? Mas eu não posso ter mais de 10 anos. Mas ainda que nós estivermos falando de 8 a 9 anos, vocês não acham que é tempo demais? Não é tempo demais? Sim. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que, em boa parte, quando vocês virem assim cobranças que contribuintes que estão lá nos grandes devedores, empresas que devem milhões, empresas que entraram em falência e que não pagam os tributos. Poxa, se você esperou 8 anos para cobrar esse cidadão, qual é a chance de 8 anos depois esse tributo existir? Qual é a chance dessa empresa ter patrimônio? Qual é a chance da empresa estar em funcionamento? Por que não cobrou no ano seguinte a inadimplência? 2 anos depois de inadimplente? Deixou passar 8 anos e agora acha que vai conseguir recuperar alguma coisa? Então, assim, aqui a gente entende, em parte, não é a única razão, mas em parte, o porquê a execução fiscal não funciona. Porque o fisco vai cobrar aqui, né, gente? Aqui, ó, nesse ponto aqui, quando já não tem mais nada, passou muito tempo. Então, isso aqui
é uma das razões dessa dificuldade de se recuperar o crédito tributário, tá? Esse grande lapso temporal aqui. Os prazos deveriam ser reduzidos e, com a redução, acelerar a cobrança e agilizar o procedimento de cobrança por parte do fisco. Mas eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, tá? Agora, avançando aqui, nós temos a outra hipótese de extinção, que é a conversão do depósito em renda. Mas aí, que depósito é esse? É o depósito que foi feito em juízo já? Muito bem, tá? Agora eu fiquei orgulhoso. Tá? O pessoal tá atento, tá prestando atenção. É esse aqui, ó. Então, quando a gente estava lá na aula anterior falando, olha, suspende a exigibilidade. E aí eu grifei aqui em vermelho, o depósito do seu montante integral. Eu depositei em juízo. Mas o que aconteceu com a minha ação judicial? Eu perdi. Eu depositei, discuti, ninguém acreditou na minha tese e eu perdi a demanda. Se eu perdi a demanda, no final do litígio, então qual é o pressuposto? O depósito é o depósito judicial que se refere ao artigo 151, inciso 2 do CTN. Tá? É desse depósito que a gente está falando. E em que situação vai acontecer essa conversão? Quando o contribuinte foi derrotado. Se ele perdeu, o crédito tributário continua existindo. Ele tem que pagar. Ele ainda não pagou. Mas o dinheiro está depositado. Então, o que diz o CTN? Pega esse dinheiro depositado e manda para os cofres do fisco. Essa é a chamada conversão em renda. Então, vai fazer aquele dinheiro virar pagamento. Tá? Mas é pressuposto que o contribuinte tenha perdido a disputa e aí esse dinheiro vai ser utilizado para converter o pagamento, fazer a conversão do pagamento em renda. Tá? Na sequência, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do artigo 150, parágrafo 1º e 4º. Então, vamos lá, eu vou pegar esse meu desenho aqui para usar ele de novo. O que é o pagamento antecipado? Ora, a gente examinou agora há pouco o pagamento, né? Era o inciso 1 e eu falei que ele é a normalidade. Normalmente o contribuinte paga. Mas agora eu não tinha falado com toda a clareza, não tinha explicado exatamente como é. Porque o correto é dizer que a grande maioria dos pagamentos eles são feitos aqui. Deixa eu ilustrar para vocês com um desenho aqui. Aqui, ó. Nesse ponto. Então, a setinha, entenda, a setinha é o fato gerador, tá? Ali é o pagamento antecipado. Por que o pagamento antecipado? Porque do fato gerador até o lançamento, a gente aprendeu que há o prazo decadencial, que é o prazo para o contribuinte ser fiscalizado e o fisco lançar. O que eu ensinei para vocês há algumas aulas atrás? Nós estudamos lá o lançamento, eu falei o lançamento de ofício, que é o 149, disse que é a autoridade administrativa que faz, e expliquei que o artigo 150 diz respeito ao lançamento por homologação ou autolançamento, e que esse é a grande maioria dos casos hoje em vigor no Brasil. Então, a grande maioria dos tributos, se não a totalidade deles, são constituídos na modalidade lançamento por homologação, artigo 150. Então, como é que funciona? O contribuinte faz.
ele vai lá, apura, declara e informa o fisco. Voltando para o nosso desenho, tá aqui, o fato gerador ocorreu aqui e no dia seguinte, no mês seguinte, ele lança o tributo, ele informa. Então, para deixar mais claro ainda, o pagamento antecipado, ele é antecedido do auto lançamento. Então, o contribuinte lança e depois ele vai lá e faz uma DARF e paga. Esse pagamento é perfeito, está correto? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que vai interferir? Se for feito o lançamento correto, esse autolançamento, esse pagamento antecipado, uma vez homologado, extingue a obrigação. Mas para extinguir tem que ser homologado. O que acontece em 99% dos casos? Não há uma homologação expressa. O fisco não vai lá e carimba, bota na declaração do contribuinte, eu examinei, verifiquei, está tudo certo contigo. O que acontece é, as pessoas declaram aqui e ficam 5 anos esperando passar o tempo. Passou o 5º ano, o lançamento feito lá atrás, o pagamento antecipado, torna-se homologado de forma tácita e o fisco não pode mais fazer nada. Caducou o direito dele de corrigir. Então, na prática, o lançamento feito pelo contribuinte, ele fica pendurado, ele fica em suspenso durante o período decadencial. Ele fez o lançamento lá e até que se ultrapasse esse prazo, até que seja ultrapassado esse prazo, o contribuinte fica lá, na corda bamba, aguardando a homologação. Deveria, se a gente estivesse num país sério, né, deveria ocorrer a homologação expressa. Então, é mais ou menos assim, eu mandei para o fisco, ele tem lá 1 ano, 2 anos para fazer a checagem eletrônica, não fez isso, teria que ter um carimbo e eu tenho uma certidão negativa e a minha vida que segue, tá tudo certo. Qual não é a surpresa que pode, nesse período aqui, e acontece muito frequentemente, dentro dos 5 anos, o fisco não gostar do lançamento e refazer. Se estiver dentro dos 5 anos, tá tudo certo. Ele desconsidera esse e faz um novo, tá? Então, assim, quando a gente fala em pagamento antecipado, eu estou me referindo a isto. Quando o contribuinte é que efetua o lançamento. Artigo 150 do CTN, tá? Este é o pagamento antecipado. E aí, o outro item é o chamado pagamento por consignação. O que significa isso? A consignação em pagamento está previsto aqui no artigo 164, que eu vou colocar aqui para vocês, na nossa lâmina. Está aqui. Então, assim, esse é o dispositivo do CTN, né? Pagamento por consignação significa eu tenho alguma razão, e tem que ser uma dessas 3, por algum desses 3 motivos, eu não consigo pagar de forma normal. Como é que é pagar de forma normal? Eu emito uma guia, vou no banco e paguei. Por algum desses motivos, eu estou tendo um embaraço, uma dificuldade. E aí, se eu fui em juízo, depositei em juízo, e eu não quero controverter o tributo, eu quero dizer, olha, eu quero pagar, só que eu não estou conseguindo. Esse pagamento em consignação opera a extinção do crédito tributário. Mas percebam quais são os casos. Recusa de recebimento, subordinação do recebimento ao pagamento de outro tributo, subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas. Vocês acham que
isso pode não acontecer, né? É difícil imaginar uma situação em que o fisco não quer receber. Eu ingressei pela primeira vez na minha vida, eu advogo aí há quase 20 anos, e pela primeira vez eu ingressei com uma ação em que o fisco se recusava a receber. Eu entrei esse ano e eu fui falar com o juiz, e o juiz disse, para minha surpresa, que ele nunca tinha julgado uma ação de consignação em pagamento. Para ele era um troço inusitado. E ele perguntou, mas doutor, eu quero entender por que o senhor entrou. O fisco não quis receber. Não quis receber. Depois eu posso contar para vocês a historinha do que aconteceu, mas o fato é que pode ter algum tipo de combinação de normas que faz com que o fisco diga, olha, eu só aceito se tu fizeres tal coisa. Mas ele não pode subordinar, condicionar. Ele tem que receber o pagamento. Ele pode depois dizer que ele não foi suficiente, não foi idôneo, etc. Ok. Mas dizer, olha, só aceito esse pagamento se você pagar outras coisas, não é legítima esta exigência. E se não é legítima, o ordenamento jurídico autoriza a ação de consignação. Mas o mais comum cabimento de consignação em pagamento é o artigo 164, inciso 3º. Esse é o mais comum. Mais de uma pessoa jurídica está exigindo o mesmo tributo. Como é que isso acontece? A OAB fez uma questão, nesses tempos, que era ITR e IPTU. Então, lá um sujeito tinha um sítio que ele usava com a família lá para se divertir, tinha criação de animais, plantação, etc., mas era um sítio, não era uma fazenda. E aí, nessa questão que a OAB elaborou, estava sendo exigido desse sítio ITR, a União exigiu ITR, e a Prefeitura exigiu IPTU. Aí o proprietário disse, não, tudo bem, eu vou pagar, mas eu não vou pagar os dois. Ou é um imóvel urbano ou é um imóvel rural. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O sítio é urbano ou rural? E aí a questão era resolvida, deveria ser resolvida com o ajuizamento de uma ação de consignação em que figuraria como réu União e o município fictício. E aí o contribuinte deposita o dinheiro e diz, olha, eu quero pagar, só não sei para quem. O judiciário é que vai dizer quem é o correto. Tá? Então, aqui é um exemplo. E o outro exemplo comum da hipótese do inciso 3º é o ISS-QN, por exemplo. Onde é que eu tenho que pagar o ISS-QN? É na sede do prestador ou no domicílio do cliente. Pensem, por exemplo, o Netflix, ou, sei lá, a Amazon Prime, ou qualquer serviço de streaming. Onde é que ele vai pagar o ISS? Na sede do Netflix ou aonde nós moramos? Porto Alegre, por exemplo. Eu acho que é aqui. Aonde está o usuário. Isso, na verdade, eu não sei o que é ISSQN, eu ia te perguntar. Mas respondendo, eu acho que é onde está o usuário. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Imposto sobre o serviço. Veja, o contribuinte ele pode simplesmente dizer o seguinte, olha, tá, para mim tanto faz, tanto fez. Eu só não posso ficar pagando para os dois. Eu vou pagar o imposto uma vez só. Pelo serviço prestado, eu pago o ISS. Ok. Para quem? Aonde está a minha sede? Onde está o meu cliente? E se a gente considerar que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, imagina uma empresa, por exemplo, como Netflix ou como qualquer outro prestador de serviço virtual,
ter que recolher o imposto em 5.500 municípios. É coisa de louco. Mas, enfim, aqui eu não vou discutir essa questão, a gente vai ter uma aula sobre ISS lá na frente, mas o ponto aqui é que este é um caso típico de cabimento de ação de consignação. Eu não quero controverter o imposto, não quero discutir se ele é devido ou não. Ele é devido. Eu só não sei para quem pagar. E aí eu posso ingressar com ação de consignação em pagamento nesta hipótese. Na sequência, nós temos aqui, depois da ação de consignação, a decisão administrativa irreformável. Aí é importante entender aqui decisão administrativa irreformável. Extingue o crédito tributário? Sim. Então, se o fisco, no controle de legalidade, o fisco ele exerce o controle da legalidade sobre o crédito tributário. Então, se foi constituído um crédito ilegal, um crédito que não observa a legislação, ele tem que ser desfeito. E, mais, a administração pública tem o poder de autotutela. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Significa que a administração pode rever os seus próprios atos quando eles forem ilegais, quando eles tiverem violado alguma norma que comprometa a rigidez desse ato. Então, ela pode revisar sim. Mas se o contribuinte provocou, se o contribuinte pediu a revisão, pode ser uma impugnação, pedido de revisão, manifestação de inconformidade, recurso, seja lá qual for o nome. E este recurso, esse pedido, essa impugnação forem acolhidos, atenção, o contribuinte tem que ser vitorioso. Entendam isso aqui, minha gente. Muita gente boa se perde aqui e acaba se lascando. O contribuinte ele tem que ser vitorioso, porque se ele perdeu, o que aconteceu? O tributo continua sendo devido. Não foi extinto o crédito tributário. Se ele foi para a jurisdição administrativa, pediu para reformar e não foi acolhido, significa que o tributo continua sendo devido. Então, aqui, para operar a extinção, o contribuinte tem que ser vitorioso, ou seja, o fisco reconheceu, olha, errei. O seu órgão revisor lá, no seu tribunal administrativo, eu errei. Está errado, você não deve. Se esse foi o juízo e não cabe mais recurso, então aqui opera-se a extinção do crédito. Ok? Então aqui eu tenho a extinção do crédito tributário por decisão administrativa irreformável. Se a decisão foi favorável ao fisco, não tem o que falar. Vai ser cobrado, vai ser exigido esse tributo normalmente. A outra hipótese, então, na mesma linha dessa aqui que a gente está examinando, é decisão judicial transitada em julgado. Qual é o pressuposto aqui que tenha formado a coisa julgada? Vocês tiveram já processo, né? Vocês já estudaram coisa julgada, correto? Sim. Tá, maravilha. Então, não vou precisar explicar o que é coisa julgada. Sentença e coisa julgada. Então, tá aqui.
Denomina-se coisa julgada. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o conceito do CPC, tá? Código de Processo Civil. Denomina-se coisa julgada material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, essa é a definição de coisa julgada. Então, se a gente chegou nesse ponto do litígio, teve lá todo o seu tramitar. Então, pegar aqui o litígio. Teve lá primeiro grau, segundo grau, Supremo, Superior, tramitação do processo. Então, durou, sei lá, 10 anos a disputa. O último recurso está aqui, acabou. Foi encerrado. Operou-se o trânsito em julgado. Não tem mais recurso, tem um carimbo lá. Fim da linha, acabou. Se este carimbo sacramentar uma decisão favorável ao contribuinte, então, de novo, né? Coisa julgada, pressupondo vitória do contribuinte. Se ele perdeu a disputa, não tem que falar aqui, né? Não existe coisa julgada como extinção do crédito quando o contribuinte perdeu. Se ele perdeu, ele continua devendo e a cobrança deve ser promovida. Se ele está discutindo e ele ganhou, então, coisa julgada favorável a ele, o trânsito em julgado resulta em extinção do crédito tributário, certo? Então, é preciso entender essas condições. Tem que se operar, tem que se verificar o esgotamento dos recursos cabíveis numa decisão que o contribuinte tenha se sagrado vencedor, tá? E aí, nas mais variadas ações, a gente vai estudar nesse semestre, eu vou explicar as ações, mas o importante agora é entender que houve trânsito em julgado, e não interessa o nome da demanda, mas favorável ao contribuinte, tá? Para finalizar, meus amigos, o último item, e aí eu vou cumprir aqui rigorosamente, dação em pagamento. A dação em pagamento foi regulamentada, dação em pagamento, tributar bens imóveis. Cadê aqui? Portaria 32 da PGFN. Vou colocar aqui para vocês. Tudo mastigadinho já. Aqui. Olha só que beleza. Lei Complementar 104. Tá aqui. Essa daqui é a Lei 13.259. Essa lei que eu queria colocar aqui para vocês. Então, esses são os dispositivos que estabelecem aqui a dação em pagamento. Então, ela está prevista lá no artigo 156, inciso 11 do CTN, foi regulamentada pela Lei 13.259 e também a Portaria 32 da PGFN. Mas aí, ok, tudo isso tá bonito, tá bacana, pode fazer a pagamento, a extinção do crédito tributário por meio da dação. E aí, de novo, né? De novo, aonde que eu encontro a definição do que é dação? Dação em pagamento.
Conceito de dação em pagamento, meus amigos, está lá no Código Civil, que diz o seguinte: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, pagar da forma diversa, qual é a forma devida em matéria tributária? Pagamento em pecúnia. Então, receber da forma diversa é autorizado por lei? Sim, está aqui no artigo 156, inciso 11. Só que o 156, inciso 11, diz que somente o pagamento de bem imóvel é admitido. E por que essa norma, apesar de estar lá no Código Tributário, desde 1966, ela era letra morta? Porque um bem público, quais são os atributos do bem público? Não o bem público que a gente estuda aqui no Direito Unicinos, que é aquela noção econômica, né, de bem público. É bem público no sentido do direito, não da economia. O bem público, ele tem a característica da impenhorabilidade, inalienabilidade e da imprescritibilidade. Então, essas são características do bem público. Ele é impenhorável, ele não pode ser vendido e não pode ser usucapido. Não pode. Então, aqui, não se admite usucapião de bem público. Não se admite a prescrição contra a fazenda pública em matéria de bem imóvel. E isso é para ser positivo, é uma garantia do patrimônio, do interesse público. Tá? No entanto, na prática, o que acaba acontecendo? Se eu estou devendo um tributo e eu vou lá e dou o meu apartamento para pagar a dívida, imaginando que o fisco aceite, o que vai acontecer no exato momento subsequente? Ele recebe o meu apartamento, ao receber o meu apartamento, ele me dá a quitação, então eu paguei o tributo, e aí esse apartamento que era do Ederson vai passar para o nome do fisco, seja lá estadual, municipal ou federal, e a partir desse momento ele passa a ser um bem público. Em sendo um bem público, ele não pode mais ser vendido, não pode mais ser penhorado e não pode sofrer uso capião. E aí o que o fisco vai fazer com esse apartamento? Vai fazer Airbnb? Vai colocar nos classificados? Vai ficar acumulando. Vai ficar acumulando. E a gente viu no semestre passado, quando a gente estudou lá a grave situação do estado do Rio Grande do Sul, e o estado do Rio Grande do Sul tem um monte de imóvel no seu patrimônio, um monte. Só que ele não consegue fazer nada. E aí, para vender, ele precisa instituir uma lei de desafetação. Olha a bronca. Bom, tem que fazer uma lei. Aí a lei é aprovada no parlamento. Tá, publicada a lei, tá, desafetado, agora eu posso vender. Feita a desafetação, agora eu posso anunciar no OLX, o fisco pode fazer isso? Não. Ele tem que respeitar as regras de licitação. Então ele vai ter que licitar esse bem para ser vendido. Olha a burocracia. Em sede de licitação, muito provavelmente ele não vai ter a melhor oferta, porque as regras da licitação são extremamente rígidas e vão eliminar a concorrência, eliminar concorrentes. Então ele não vai receber boas ofertas, vai aparecer só os ratos de licitação, de leilão, que estão sempre atentos lá e descobrem onde tem e sempre arrematam por um preço muito inferior ao preço de mercado. Então, na prática, veja um caminho que é um tributo que era líquido, certo e exigível, ele aceitou receber um apartamento,
E para fazer esse apartamento virar dinheiro, é um parto. É por isso, por essas razões, que a dação em pagamento, ela acaba sendo utilizada em pouquíssimos casos. São raramente aplicada, tá? Mas aí, como eu disse ali, eu coloquei a lei, coloquei a portaria regulamentando, possibilitando. Imagina-se que possa haver aí uma evolução de modo a permitir a quitação dos tributos de forma diversa do pagamento em pecúnia. Não confundir aqui, gente, dação em pagamento com penhora mais leilão. Então, dação em pagamento é eu chegar lá no balcão, chegar lá na prefeitura, na Secretaria da Fazenda, na Receita Federal e entregar minha chave. Tá aqui, ó. Tá aqui a chave, eu quero te entregar esse apartamento. Isso é dação. Se eu estou sendo cobrado na justiça, não paguei, não apresentei nenhuma defesa, o oficial de justiça achou um apartamento no meu nome, ele vai lá e penhora. E essa penhora é convertida em leilão, é feito o leilão judicial. O leilão judicial, ele vai virar dinheiro. O dinheiro paga o tributo e não o bem. Então, por isso que para o fisco é muito melhor levar para leilão judicial, porque daí vende na justiça e pega o dinheiro e não fica com essa tralha, com esse acervo imobiliário, do que aceitar na via administrativa e depois ter todo o ônus de colocar para venda esse imóvel. Acaba sendo um ônus que deprecia o valor desse bem. Então, por essa razão, é que a dação em pagamento é tão raro ser aceito. E quando é que são os casos que vocês vão ver isso acontecer? Quando o devedor ele tem um bem que interessa para a União, por exemplo. Tem uma universidade aqui que é famosa, né? Não estou contando nenhuma fofoca. Ela tinha um hospital dentro da universidade, devia para o fisco, e aí, para compensar, ela acabou oferecendo o imóvel que ela possuía, mais de um imóvel, né? E também o hospital. Ó, pega aqui, esse hospital todo agora é teu. E aí a União, opa, peraí, me interessa ter um hospital, transformar um hospital público e aí oferecer o serviço de saúde. E aí, assim, foi celebrada essa dação em pagamento. Mas, como disse, são raros os casos. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma questão que vocês queiram esclarecer? Tudo certo, professor. Por enquanto, tudo entendido. Maravilha. Bom, então eu vou parar aqui a gravação.